Fala, tribo do PEC! Meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada e no episódio de hoje você vai aprender sobre como mensurar os campos eletromagnéticos, os perigos dos IMFs para a sua saúde. Vamos lá! Minha amiga, meu amigo bioenergético, seja muito bem-vindo e sinta-se privilegiado porque neste episódio você vai aprender sobre um assunto que literalmente 99,9% da população hoje em dia não faz a mínima noção. Eu vou te mostrar exatamente aqui como mensurar os campos eletromagnéticos no seu ambiente, mas eu não vou só falar, eu vou literalmente mostrar. E se você está escutando isso no nosso podcast, eu recomendo que você vá no nosso canal do YouTube, Projeto Energia Crônica, e confira o vídeo deste episódio, porque vai fazer muito mais sentido quando você conseguir ver este medidor, que a gente chama em inglês, que é um meter, onde a gente consegue mostrar a frequência aqui magnética, campo elétrico e de radiofrequência, tá bom? A gente vai estar mostrando exatamente como ao longo deste episódio aqui. Mas antes de chegar lá, a gente precisa falar aqui sobre vida, saúde, como é que se cria vida no planeta Terra ou em qualquer outro lugar que a gente esteja buscando vida, pessoal. Muita gente não sabe disso, mas existem três fatores, três coisas aqui que a gente precisa ter para criar vida. Elas se chamam água, luz e magnetismo. Esses três tópicos são fundamentais para a gente criar vida e, consequentemente, saúde. Na verdade, a NASA, né, aquela grande empresa, não sei nem se é uma empresa, mas é uma entidade dos Estados Unidos, a NASA, sempre que ela está procurando por vida em outros planetas além do planeta Terra, essas são as três coisas que ela procura, antes de mais nada: água, luz e magnetismo. Por isso, hoje nós vamos falar sobre a terceira chave, terceira peça desse quebra-cabeça, que se chama magnetismo. A gente tem outros episódios falando sobre água, a gente tem outros episódios falando sobre luz e hoje a gente vai focar exclusivamente nessa parte do magnetismo, que infelizmente, como eu falei no comecinho aqui do nosso bate-papo, 99,9% das pessoas não dão a devida importância. E a gente está cansado disso. A gente está cansado de ver todos esses gurus da saúde por aí falando: é só você fazer esta dieta, só focam em nutrição, só focam em atividade física, em uma dieta da moda low carb, cetogênica, ou então tome este suplemento específico aqui que a sua saúde vai melhorar, faça uma dieta detox e você vai estar bem, você vai ter uma vida longa e saudável. Pessoal, que monte de baboseira. A gente precisa saber aqui da verdade, a gente precisa focar nesses três fatores aqui antes de mais nada: água, luz e magnetismo. Enquanto você não focar, enquanto você não masterizar esses três tópicos, esqueça todo o resto, tá? Esqueça todo o resto. Por isso que aqui dentro do PEC, hoje a gente vai estar focando exclusivamente nessa parte do magnetismo, tá bom? Tá pronto? Pega um pedaço de papel, como sempre, uma caneta, porque esse episódio aqui vai ser muito revelador. A gente vai focar muito aqui na parte tecnológica. O que a tecnologia está fazendo hoje em dia com você, sem mesmo você perceber. Porque este assunto do magnetismo, ele é invisível para o olho humano, mas felizmente a gente consegue mensurar. A gente já tem tecnologia de ponta para mensurar. E quem quiser saber sobre este meter, este medidor que eu tenho aqui, eu vou deixar o link na descrição deste episódio para você conferir e possivelmente investir neste meter, porque realmente vai fazer toda a diferença a longo prazo para você masterizar o assunto do magnetismo. Vamos lá então. E tribo do PEC, como eu falei anteriormente, este tópico do magnetismo, ele é tão importante que a gente já fez outros episódios falando sobre ele e vamos fazer outros no futuro com certeza, porque você merece, você precisa ficar por dentro sobre este tópico. Então confira, a gente tem o episódio número 121, que é uma entrevista com
expert, com um especialista nesse assunto, o professor Eugênio Lopes, de Portugal, onde a gente conversa por mais de 1 hora só sobre este assunto dos EMFs, dos campos eletromagnéticos. Então, episódio número 121. E também a gente tem um episódio 74 dentro do PEC, onde a gente fala mais, eu e a Vá, sobre os campos eletromagnéticos. Agora você pode, se você é novo, se você nunca ouviu falar sobre este assunto, você com certeza absoluta deve estar se perguntando, mas o que são esses campos eletromagnéticos? O que são EMFs, né? EMFs em inglês se chama, né? Significa Electromagnetic Fields, campos eletromagnéticos. Minha amiga, meu amigo bioenergético, você sabe, ou se você não sabe, você deveria saber que tudo é energia, tudo é vibração. Você é energia, a natureza, o ambiente é energia, matéria é energia condensada. Olhe para a fórmula do Einstein, a famosa fórmula do Einstein diz exatamente isso. Energia igual a matéria, é sinônimo. Portanto, cabe a nós aqui entender e falar sobre esse papo de energia, esse papo de vibração. E esses campos eletromagnéticos são essas energias, essas vibrações mais curtas, mais longas, mais intensas, menos intensas que existem no nosso ambiente e também dentro do nosso próprio corpo. A gente poderia fazer uma masterclass aqui só sobre o que são esses campos eletromagnéticos, todos os detalhes, mas basicamente é isso que você precisa entender. E mais importante do que isso, você precisa entender que existem fontes, tá bom? Fontes de EMFs, de campos eletromagnéticos naturais e hoje em dia, infelizmente, com toda essa tecnologia, desde 1870, com a invenção da eletricidade, tá? Existem os campos eletromagnéticos artificiais. E é aí que o bicho pega, é aí que a gente entra, é aí que a gente vem com este episódio para compartilhar com você sobre como mensurar esses campos eletromagnéticos. Mas como eu mencionei anteriormente, existem campos naturais que são benéficos para a nossa saúde. Sabe quais? Por exemplo, luz. A luz natural do Sol é considerada um campo eletromagnético, é considerada vibração emitindo fótons, tá bom? Portanto, existem fontes naturais como a luz do Sol. Quer saber de mais uma? Você já ouviu falar na ressonância de Schumann? Isso mesmo, a Terra, o planeta Terra, emite uma vibração de 7,83, se eu não me engano, Hertz, tá bom? Ou seja, a Terra está emitindo uma frequência, está vibrando naturalmente. Isso é totalmente benéfico. A gente já falou aqui sobre o poder de você botar os seus pés descalço no chão, o famoso aterramento, o famoso grounding. Se você não sabe sobre isso, pesquisa aqui no PEC, que a gente tem um episódio falando sobre Nike ou Adidas. Qual o tênis que você precisa ou deve usar? A gente fala um pouquinho sobre esse papo de aterramento, que é esse contato, essa troca de elétrons entre você e o planeta Terra. Então essas são aqui as fontes naturais desses campos eletromagnéticos que a gente precisa estar em contato. Agora, como eu falei anteriormente, aonde o bicho pega, digamos assim, são nos campos eletromagnéticos artificiais. Esses criados por nós, seres humanos, não muito tempo atrás. Se a gente for pensar na história da humanidade, é super recente. Por volta de 1870 e poucos foi quando a gente inventou a eletricidade. E com a invenção da eletricidade vieram outras tantas tecnologias além da lâmpada. Vieram hoje em dia aparelho de celular, computador, televisão, enfim, todos esses aparelhos eletrodomésticos, eles emitem esses campos magnéticos. A sua casa, a fiação da sua casa também emite. Enfim, o tópico ele é bem vasto. Eu vou falar aqui só do geral, de uma maneira bem específica. Vamos compartilhar 3 desses campos eletromagnéticos com você. Existem mais,
tá bom? Mas a gente vai focar exclusivamente porque esse nosso medidor que você vê aqui, ele consegue mensurar esses três: campo magnético, tá? Campo elétrico e a frequência de rádio, também conhecida aqui como High Frequency Waves, né? Essas ondas de alta frequência, como se fosse, digamos assim, para você ficar por dentro, frequência de Wi-Fi, tá bom? Vamos usar aqui esse terceiro como isso. Então, existem outros, como eu falei, existem, por exemplo, Dirty Electricity, que é, entre aspas aqui, a eletricidade suja que pode estar na sua casa. Existe um outro medidor para a gente conseguir, né, um outro meter para conseguir avaliar na sua casa se a sua casa está emitindo essa Dirty Electricity ou não, tá? Existem estresses geológicos, tá bom? Estresse geológico no ambiente de uma maneira geral, na Terra, na superfície da Terra, que pode estar influenciando o ambiente onde você está vivendo, tá? Estresse geológico que vai além deste episódio. Vamos focar apenas nessas três aqui: no campo magnético, no campo elétrico e na frequência de rádio. Você se protegendo desses três, você já está 1000 passos na frente da grande maioria das pessoas. Agora, se você é cético, como eu sou bastante cético sobre tudo, né? Principalmente sobre esses assuntos que a gente não consegue ver, porque esses campos eletromagnéticos, eles são invisíveis, pessoal. A gente não consegue detectar. Então, putz, que monte de baboseira vocês estão falando? Que palhaçada é essa de campo eletromagnético e IMF? Bom, se você não acredita, eu vou compartilhar com você aqui na descrição deste episódio, logo abaixo aqui, um link que tem mais de 1000 estudos científicos falando sobre esses campos eletromagnéticos, né? O campo magnético, elétrico, tudo isso que eu acabei de mencionar. Existem mais de 1000 estudos científicos listados, tá bom? De uma forma organizada para você que é curioso, para você que quer pesquisar mais, para você que quiser realmente saber sobre esse assunto. Eu vou deixar na descrição deste episódio uma lista com mais de 1000 estudos científicos, tá bom? Vamos lá então, tribo do PEC. Para quem está conferindo este episódio no podcast, eu recomendo fazer uma pausa e conferir no nosso canal do YouTube, porque vai fazer muito mais sentido para você ver exatamente o que eu estou mostrando aqui. Na minha frente eu tenho um medidor, um meter, que mede essas três frequências, a magnética, elétrica e de radiofrequência, tá? E ela vai, basicamente, aqui ela vai oscilar a cada 2 segundos, pegando a frequência do ambiente. Como a gente está aqui no meio do sítio, a gente está aqui no meio do mato, as frequências estão bem baixas. Você vê aqui, campo magnético está no verdinho, está no ideal, elétrico está no verdinho, está no ideal, e de radiofrequência está oscilando na parte amarela, tá? Entre ideal já um pouquinho acima. Por quê? Porque aqui tem antenas, torres de celular, não tão próxima ao sítio, mas tem. Aqui já pega a internet, então tem frequência no nosso ambiente, tá? Aqui também dá para até mostrar, ele faz barulhinho também. Se a gente ligar aqui, ó, ele faz barulhinho. Dependendo da frequência, quanto mais frequência mostra, faz mais barulho, tá bom? Eu vou desligar aqui. E a gente vai mostrar para vocês agora um por um, tá? O magnético, elétrico e de radiofrequência. Só para você ter uma ideia, vamos mensurar aqui alguns aparelhos na nossa casa, no ambiente de trabalho. Você pode fazer isso em qualquer lugar, tá bom? Então vamos lá, vamos por partes. Bom, vamos lá então. A primeira frequência, o primeiro campo eletromagnético que eu quero compartilhar é o campo magnético. E você vê aqui que cerca de 30 centímetros, né, mais ou menos, do nosso computador não está emitindo nada. Agora, o que acontece quando eu chego próximo do computador? Olha só, ele vai imediatamente para o vermelhinho, para o máximo. Ou seja, se você botar, né, o seu laptop no seu colo, isso está influenciando, esse campo magnético está influenciando o seu corpo. Né? Se você está com a sua mão no computador o tempo todo, está influenciando. Por isso que a gente usa aqui um teclado externo para botar a nossa mão aqui. E olha só o que acontece. Vai para o verdinho imediatamente, ou seja, que não está emitindo nada
de frequência, tá? E você pode testar vários aparelhos elétricos, eletrônicos, a sua própria casa também você pode testar. A gente estava testando, na verdade, o quarto onde a gente está dormindo aqui neste ambiente, no sítio, e um chuveiro estava emitindo muita frequência magnética. Ou seja, você sempre tem que testar, porque você não sabe, o chuveiro está literalmente na mesma parede do quarto onde a gente está dormindo. Então aquele ambiente, do ponto de vista do campo magnético, não é ideal. Então a gente sempre precisa testar antes de qualquer coisa, tá bom? A gente acha de repente que está fazendo uma coisa saudável, e quando a gente para testar, na verdade não está. Tá? Então esse foi o primeiro aqui, o campo magnético. E o nosso próximo campo eletromagnético, que você vê aqui no nosso medidor, é o segundo aqui, o campo elétrico, pessoal, que claro pode ser emitido por aparelhos eletrônicos, pela sua fiação dentro da sua casa, do seu escritório, mas também por outros aparelhos e outras coisinhas aqui que eu vou te mostrar. Por exemplo, você está vendo aqui que está no verdinho, onde a gente está mensurando, né, o campo elétrico. E aí, olha só que interessante, olha só aquele lustre, tá vendo que tem um lustre aqui na frente, e ao se aproximar desse lustre, olha só o que vai acontecer. Já foi para amarelo aqui e já foi para o vermelho no máximo aqui nessa distância, que não é muito grande, né? Aqui a minha cabeça fica nessa distância vermelha, ou seja, por algum erro na fiação elétrica, este lustre está emitindo uma frequência gigantesca no campo elétrico. Então, se você está aqui comendo constantemente debaixo desse lustre, né, digamos que a sua mesa de jantar seja embaixo de um lustre como esse, você está constantemente sobre esse campo elétrico no máximo. Né? Depois do verdinho, ali no amarelo já não é recomendado, imagina no vermelho, como você vê aqui. Então, tem que sempre mensurar tudo, não só os aparelhos elétricos, mas tudo ao redor da sua casa. Tá? Então, esse é o nosso segundo campo, o campo elétrico. E por último aqui, vamos falar sobre radiofrequência, que não é sinônimo só de rádio, tá bom, pessoal? Qualquer aparelho eletrônico que emita, que seja conectado através da internet, por exemplo, Wi-Fi, né? Vai estar emitindo esse tipo de frequência. Torres de celular no seu ambiente também emitem. Qualquer aparelho eletrônico aí tem a possibilidade, e essa é a mais perigosa porque ela é bem difícil de se medigar e também ela viaja por, né, a distância elétrica e magnética. Por exemplo, aqui no meio do mato não tem nada, porque ela não consegue viajar. Agora, como você vê aqui, por exemplo, mesmo estando bem longe da antena de celular, está emitindo uma frequência aqui, tá bom? Então, a gente vai dar um exemplo aqui de um celular para você ver que nesse momento aqui está amarelinho, verdinho, porque não tem tanta frequência. A torre não é tão poderosa aqui onde a gente está, mas de acordo com como a gente vai chegando próximo ao celular e quando a gente está usando, ele já vai indo para o laranjinha e para o vermelhinho ao máximo. Quanto mais próximo a gente estiver próximo do celular, mais ele vai estar emitindo essa frequência, tá bom? Então isso precisa ficar muito claro, muito claro na sua mente, que esses aparelhos eletrônicos emitem uma frequência gigantesca de radiofrequência, tá bom? Bom, agora depois de ver tudo isso, você com certeza absoluta está se perguntando, mas agora o que eu faço com toda essa informação? E aí que entra a parte de ação, de implementação. De nada adianta você saber exatamente como mensurar todos esses campos eletromagnéticos, de nada adianta você ter mais informação sobre tudo isso se você não agir. O passo número 1, como a gente mostrou para você, é identificar. É saber aonde que estão as fontes, aonde que está isso no seu ambiente da sua casa onde você vive, principalmente no seu quarto onde você está dormindo. Aonde está isso no ambiente onde você trabalha? Você trabalha num ambiente limpo, digamos assim, num ambiente clean, ou totalmente sujo, com todas essas bombas desses EMFs? Como que é o quarto onde você está dormindo? Que é o principal de tudo, porque quando a gente está dormindo é quando a gente está fazendo todo esse processo de reciclagem, o nosso corpo está nesse modo parasimpático, nesse modo de relaxamento, e esses campos eles influenciam muito mais durante esse horário, no horário que você
está dormindo. Então comece pelo seu quarto, comece a avaliar, analisar quais existem, né, aparelhos eletrônicos lá, você está usando o seu celular, ele está no modo avião ou não. Existem várias coisas que a gente pode fazer. O modem, né, o roteador de internet deve sempre estar desligado. Então existem ações básicas, mínimas, que você pode começar a implementar agora mesmo. E claro, se você tiver um medidor, um meter, fica muito mais fácil, você consegue identificar e fazer os ajustes necessários. Uma outra coisa que eu preciso falar para vocês aqui é que existem profissionais da saúde hoje em dia chamado Building Biologists, que são esses profissionais que literalmente eles estudam tudo sobre este assunto. Eles têm os meters perfeitos para ir na sua casa ou no seu ambiente de trabalho e avaliar exatamente o que está acontecendo, e aí a gente consegue fazer uma recomendação muito mais precisa. Mas para quem não quiser investir agora num Building Biologist, a gente recomenda você adquirir pelo menos esse meter. Na descrição aqui do episódio eu compartilho com você, tá bom? Esse é o melhor meter que a gente encontrou porque ele consegue mensurar de uma forma bem legal, bem precisa, 3 tipos de campos eletromagnéticos, né? O magnético, o elétrico e o de radiofrequência, tá bom? Então comece a implementar essas ações no seu dia a dia. Nunca fale com o seu celular, né, do lado da sua cabeça. Existem vários estudos dentro daqueles que a gente compartilhou com vocês, mostrando que quem fica usando muito aparelho de celular ou qualquer outro aparelho que emita grande frequência perto do seu cérebro, isso pode desenvolver, isso ajuda, acelera o processo do câncer e outras doenças cognitivas, tá bom? Então, por favor, a gente pede aqui, se você usar o seu celular, nunca bote próximo da sua cabeça, tá bom? Use no Viva Voz, desligue o modem quando você vai dormir. Existem várias ações. O seu computador nunca bote no seu colo, né? O melhor método anticoncepcional hoje em dia, adivinha qual é? São as torres de celular, são os computadores e são os celulares, porque a gente bota próximo, né, do nosso sistema reprodutivo e aquilo ali está fazendo uma interferência gigantesca que você agora sabe. Você agora tem esse conhecimento e cabe a você implementar. É claro que apenas focar no magnetismo não vai resolver todos os seus problemas de saúde. Como a gente sempre fala aqui dentro do projeto Energia Crônica, tudo é integrado, tudo tem que ser visto de uma maneira holística, de uma maneira geral, onde a gente consegue identificar aonde estão as perdas energéticas e aonde você precisa ter, onde você tem já os ganhos, e aí implementar o que precisa ser feito. Água, luz, magnetismo é sempre a base. A gente fala muito mais sobre isso dentro da nossa metodologia biomodulação energética integrada. Se você não sabe ainda o que é isso, é só ir lá no nosso site. A gente tem um guia específico de 30 páginas onde a gente fala exatamente esses 4 pilares que você precisa ter na sua vida, na sua saúde, para conseguir viver nesse estado de energia crônica. A gente tem esse guia totalmente gratuito, só para você que faz parte aqui da tribo do PEC. É só ir lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com, tá bom? .com, não é .com.br, é .com, e adquira, faça o download desse guia que vai te mostrar exatamente o que você precisa saber, tá bom? Confere lá e, claro, manda uma mensagem pra gente no Instagram. Pessoal, segue a gente no Instagram, Projeto Energia Crônica é o nosso Instagram. Manda uma mensagem sobre esse assunto. O que você achou sobre os campos eletromagnéticos? Você vai comprar um medidor? Pergunta pra gente se você tem alguma dúvida sobre magnetismo ou sobre qualquer outro assunto. É só mandar pra mim, pra Vá. A gente adora receber mensagem de vocês. Marca a gente lá, escutando o podcast, vendo o vídeo do YouTube. Enfim, estamos aqui para te ajudar nessa jornada. Qualquer dúvida, manda pra gente e vai lá no site, faz o download do guia e a gente se vê no próximo episódio. Até lá, lembre-se sempre, ação, 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 para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Fica com Deus, beijo.